E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar como você pode fazer, qual é o tipo de pensamento que você precisa ter para melhorar sua nota nesse ano. Porque é muito comum depois de um Enem a gente ter a sensação de que ficou um ano inteiro estudando, se esforçando, e a nota não melhorou como a gente gostaria, ou melhorou super pouco. E eu já passei por isso também, e eu tive que me reinventar para conseguir dar um novo salto para melhorar minha nota. Então eu vou falar 5 formas que você tem, que é como se fosse um arsenal à sua disposição, para conseguir fazer isso. Porque você tem um plano principal, que é basicamente seguir o seu cronograma, fazendo teoria e exercício. Só que depois de um tempo a sua nota meio que fica estagnada, e você precisa de um plano adicional, não adianta só fazer isso. E com esse vídeo eu começo oficialmente os vídeos de preparação. Então ativa a notificação que eu já tenho um monte de coisa planejada e vamos pro vídeo de hoje. Então vamos lá, o que aconteceu comigo? Eu fiz um primeiro ano de cursinho, que eu evolui muito, eu saí de uma base média e consegui passar numa federal pelo Enem, em medicina. E aí eu fui para essa federal, fiquei um ano lá e é outra história, depois eu conto para vocês. Mas eu acabei voltando para São Paulo depois de um ano e estava decidido a fazer de tudo para passar aqui, que no caso seria ou USP, ou Unifesp, ou Einstein com 100% de bolsa, que no final das contas deu tudo certo, e eu ainda acabei passando na USP 2 vezes, tanto pelo Enem como pela FUVEST. Só que eu precisei de 2 anos para fazer isso, porque no primeiro ano, depois que eu voltei, eu pensei, eu vou seguir o plano que eu já seguia e naturalmente eu vou melhorar, porque eu segui aquele plano, evolui um monte, então só de seguir aquele plano de novo, eu devo melhorar mais e conseguir passar nas faculdades que eu gostaria. E o que aconteceu foi que eu fiz um ano bem dedicado, me esforcei, segui o mesmo plano que eu tinha seguido, que eu já tinha passado uma vez na UFSCar, e não deu certo. Eu passei de novo na UFSCar e não passei em nenhuma aqui na cidade de São Paulo. E aí eu fiquei assim, eu já tinha voltado para São Paulo, eu queria ficar na cidade de São Paulo, porque tinha questão familiar e tudo mais. Eu me perguntava, né, o que eu posso fazer? Porque seguir o mesmo plano não estava adiantando. E isso com o tempo eu percebi que com muita gente é assim. Você segue um plano, você vê que começa a dar certo, mas depois de um tempo, você sobe bastante por um tempo, mas vai inclinando e começa a estagnar depois de um tempo. Aí sua nota fica meio estável, ou você cresce muito pouco usando o mesmo plano. Então eu me perguntava, né, o que eu posso fazer para ter um ganho maior? Onde que está a minha falha? Se eu me esforcei, se eu tinha um cronograma bom. E daí surgiu o que eu vou falar hoje. Duas das formas eu já tinha usado no primeiro ano, que deu muito certo, e as outras 3 foi mais para essa vez que eu passei em tudo. Então realmente eu consegui dar um salto nesse último ano. E aí o pensamento é assim, você está tirando uma média de acertos, ou a sua nota tem uma nota média, sei lá, 700. E você quer dar um salto em um ano, você quer ir para, sei lá, 750. Você quer melhorar o máximo que você pode. E se você chega e fica 700 de novo, é frustrante, porque você se dedicou. Isso é válido para o número de acertos também. Então, o princípio dessas formas de evoluir, sendo bem prático, é: o que eu posso fazer para ou aumentar meu número de acertos, ou para, na média, aumentar minha nota, ou seja, melhorar um pouco em tudo, ou melhorar tanto minha nota em uma matéria que o reflexo na média vai ser alto também, e partir disso, pegar o que você já tem e melhorar a partir disso. E o que eu vou falar é um modelo para você usar, para você, nesse começo de ano, antes de você sair estudando que nem um louco, parar para pensar e ver assim, fora meu plano principal, fora meu cronograma, fora a minha rotina de estudo que eu vou fazer sempre, fora revisão, simulado, o que eu posso fazer, que plano adicional eu preciso, além do meu plano principal, para ter esse salto, que eu estou tentando aqui falar que aconteceu comigo, eu já vi acontecer com outras pessoas, e você tem que partir de uma mentalidade para isso acontecer. E é o que eu vou falar nesse vídeo. E aí, eu fiz todas as formas que eu vou falar, eu cheguei a fazer em um momento ou em outro. As 2 últimas formas são as que eu considero assim, é essencial que todo mundo faça. As outras 3 é de cada caso. Então vamos lá, primeira forma. Primeira forma é, você está perto dos 700 na redação, está abaixo dos 800. Você tem um ano para tentar chegar nos 900 ou até acima disso. Que é possível, é possível. Se você treinar, é possível. O que eu faço se eu estou nessa situação para conseguir isso? Então já é, além do seu plano principal, tentar ter um ganho de 200 pontos na redação. Você começa a treinar agora. Você começa a treinar agora, não espera faltando 2 meses para o Enem. Começa a treinar agora, vai estudar como fazer redação, pega uns modelos na internet, vê
quais deles, das pessoas que tiraram 1000, qual modelo você acha que você se adapta melhor e treina ele. E a última coisa que eu acho que é importantíssimo para redação, se você sente que não está evoluindo, você precisa de alguém para dar uma olhada na sua redação e te dar uns toques. Isso é muito importante. E aí você pode procurar uma opção paga na internet, tem um monte. Mas se você não está com grana agora, pede para um amigo seu que já vai melhor, dá uns palpites na sua redação. Isso ajuda muito. Eu já fiz muito isso, ajuda demais. Ele vai ver para você erros de gramática, ele vai falar que a estrutura da sua redação não está boa, vai falar que os exemplos que você está usando na argumentação são fracos. Então é isso. Então já começa a pensar agora, não deixa para começar a treinar a redação em outubro se você tem uma nota perto de 700. Porque é muito ponto que você pode ganhar aí. É diferente de quem já tira 900 e só precisa manter essa nota. Aí ele deixa para treinar perto da prova. Se você tem essa oportunidade, usa ela. Que ganhando 200 pontos em redação, você vai dividir por 5 para cada área do conhecimento e na média vai dar 40 pontos. 40 pontos em um ano já é muita coisa. Então se você conseguir melhorar com seu plano principal um pouquinho, mais com a redação, você tem potencial de melhorar sua nota bastante. E se você ainda conseguir implementar outras das formas que eu vou falar em seguida, dá para você ter esse salto que eu estou falando. Segunda forma, você identifica um ponto fraco e faz um plano fora do cronograma para resolver esse ponto fraco. Então, o que eu estou chamando de ponto fraco? Se você está perto do 25, para você chegar em 35, 33, você precisa começar a fazer o básico bem feito. Você ainda não está falhando só nas questões difíceis. Você tá falhando bastante nas questões fáceis e médias. Então é uma outra oportunidade. É um outro jeito de enxergar como você pode melhorar esse ano para ir melhor. Então você está lá, perto dos 25. O que você faz? Você tem seu plano principal, que é aquilo que vai fazer você evoluir a longo prazo, um pouco em cada matéria, e você vai criar um outro plano. No meu caso, eu tinha o meu cronograma, eu tinha minhas táticas de revisão, eu fazia meus simulados, mas eu tinha um plano de melhorar linguagens. Por quê? Porque português, língua portuguesa, foi o que me tirou da medicina da USP na prova da FUVEST. Eu era muito ruim em português. Eu tirava 5 na segunda fase. E eu vi que a média de quem passava era 6. Então eu pensei, cara, se eu estou tirando 5 de 10 e a média é 6, se eu conseguir dar um salto para 8 e de 5 para 8, eu vou passar todo mundo. Porque a média é 6, eu estou abaixo da média, é um ponto fraco, o meu definitivamente é um ponto fraco, mas a oportunidade de ganho é imensa. Porque eu não preciso nem gabaritar para passar todo mundo. Se eu tirar um 8, eu já vou bem. Então o que eu fiz? Fora o meu plano principal, que era o meu cronograma, era assistir às aulas, era fazer exercício, eu tinha um outro plano. Vou treinar todo dia, vou estudar todo dia português. E é um plano, assim, é até um pouco radical se você for pensar. Mas é o custo, era o custo para mim, para resolver essa questão de que eu não estou evoluindo mais. Não, se você está seguindo um plano e ele não está resolvendo o seu problema, você precisa se reinventar, você precisa de uma coisa a mais. E vai ter um esforço para isso, não é que vai ser simples. Mas se você pensar agora a respeito, antes de começar a estudar, pensar, o que eu preciso fazer? E eu pensei, o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar meu português. Fora melhorar tudo, essa evolução natural que eu estou falando, eu precisava fazer um plano um pouco radical de todo dia estudar um pouco português. Eu não estudava só domingo. E aí você fala assim, mas eu não sei o que é o básico bem feito. Se você quiser ter uma ideia, dá uma olhada no meu vídeo, por exemplo, no meu guia de humanas. O meu guia de humanas é um vídeo feito para você fazer o básico bem feito em humanas. Não é um vídeo para você se tornar um expert em humanas. É um vídeo bom para você sair de uns 25 para uns 35. E depois você compara com o meu vídeo de ciências de natureza. O meu vídeo de natureza já é um de tópicos mais avançados, é um que eu estou falando em mistura de disciplinas, é um que eu estou falando em entender profundamente como as coisas funcionam. Isso é para sair de uns 33 e ir para 42. São vídeos completamente diferentes o nível. E aí você tem uma ideia e é o que me leva para a terceira forma. Qual que é a terceira forma? Você já é bom em algo, então era o meu caso, já era bom em natureza. E eu vi um ganho, eu vi uma oportunidade. Eu já estava tirando lá acima dos 35. Mas eu pensei, eu acho que como é uma matéria que eu gosto, tem como eu evoluir e me tornar um expert nessa matéria. E aí eu fiz um plano, fora o plano de fazer o básico bem feito em linguagens, eu fiz um plano de virar um expert em natureza.
E aí é um pouco diferente. Aí para a natureza eu comecei a estudar profundamente vários tópicos de física e química. Eu comecei a ver um monte de documentário a respeito desses assuntos. Eu comecei a estudar assuntos que nem caem na prova, mas o fato de você entender um assunto mais complexo torna os outros assuntos que caem na prova muito mais fáceis. Então eu comecei a estudar um pouco sobre Einstein, comecei a estudar sobre modelos probabilísticos, comecei a estudar orbitais do átomo, que são assuntos que não vão cair diretamente no Enem, mas você saber essas teorias avançadas deixa as teorias que caem no Enem bem mais simples. E aí você se torna um expert no assunto. Nessa terceira forma de evoluir, ler sobre o assunto ajuda muito também. Então eu cheguei a comprar uns livros mais avançados, de biologia, de física, até de química, e fui lendo coisa de faculdade já. E não era meu interesse me tornar um físico, não era meu interesse me tornar um químico, mas é uma outra oportunidade, é uma outra forma de enxergar como resolver o seu problema da não evolução. É aquela coisa assim, de ter um plano a mais. E aí, nesse vídeo eu estou tentando te oferecer essa visão de eu posso criar meus próprios planos adicionais. E eles vão me dar uma possibilidade maior de ganho de nota do que apenas seguir o cronograma de sempre. Então vamos para a quarta forma. Quarta forma é melhorar um pouco em tudo. Que é basicamente o que você tenta fazer ao seguir seu cronograma, ao fazer suas revisões e ao fazer seus simulados. Só que depois de um tempo você para de evoluir. Qual que é a minha solução para isso? Para melhorar em tudo? Investe no início do ano tempo em técnicas de estudo. Pega, antes de sair estudando, pega umas 2 semanas, pelo YouTube mesmo, procura livro, procura reportagem, procura artigo, vai na internet, usa a internet para isso, a internet está aí para isso, e vê técnicas de estudo, como aprender a aprender, como melhorar a sua memória. Sempre tem alguma técnica que ajuda. Se você melhora o seu aprendizado, o seu ano inteiro vai render mais. Então, mesmo que você use o mesmo cronograma, mesmo que você assista os mesmos vídeos que você assistiu no ano passado, se você absorve mais do que você está assistindo, se você memoriza melhor o que você está assistindo, você vai ter um pulo na nota em todas as matérias. Você vai subir um pouquinho em cada. Isso vai refletir na sua média. Então você tem outra oportunidade de subir uns 50 pontos na sua nota. Então você vai acumulando tudo isso. E eu não estou falando para você seguir todas essas táticas. Eu estou tentando abrir sua mente para enxergar que existem possibilidades de você crescer, mesmo que depois de um Enem que você não tenha ido como você gostaria, você enxerga o tanto que você tem para melhorar. Que isso te dá energia, isso te dá mais vontade de aprender. E aí, no meu canal tem um monte de vídeos sobre técnica. Na verdade, eu criei o canal pensando em técnica, eu nem pensava em conteúdo, mas depois as pessoas foram pedindo e eu comecei a criar um pouco de conteúdo. Conteúdo que eu digo falar de áreas do conhecimento, né? E aí o meu primeiro vídeo que eu assistiria é o erro do observador, que é meio que uma introdução para várias técnicas. A técnica que eu mais usei foi revisão ativa com metacognição. Isso é o que eu recomendo e eu pretendo fazer um dos próximos vídeos sobre esses temas. Mas para começar, olha o meu vídeo de erro do observador, que vai te dar uma introduçãozinha sobre técnicas e já pode ajudar. Mas não se limita ao meu canal, sabe? Vai procurando, tem um monte de técnica. Eu usei revisão ativa, mas eu conheço umas 5 técnicas diferentes que eu simplesmente preferi a revisão ativa. Para mim funcionou melhor. Mas você tem que identificar para você qual que é a melhor para você. Testa nesse início de ano. Testa antes de começar a fazer seus resumos. E vamos agora para a quinta forma. E essa também é uma que eu tenho vídeo sobre, que é eu saio do Enem todo ano e deixo 20 questões sem fazer. Seja em uma prova, ou seja 10 na primeira, 10 na segunda. Isso, você está tirando a sua chance de tentar, se você deixa tanta questão em branco. Porque se você deixa 20 questões sem fazer, que você teve que chutar sem nem ter uma ideia de como chutar, você está perdendo muito ponto. Que nem o caso que eu falei, de saindo do Enem, alguém me falar que deixou 25 em branco e chutou tudo no final. 25 questões muda muito sua nota. Então é algo que você precisa cuidar. Como você resolve esse problema? Aprendendo a fazer prova mais rápido. E aí eu vou deixar um vídeo aqui para você ir atrás, que você tem que, durante o ano, treinar a sua velocidade em prova. E tem vários jeitos de treinar. E a outra forma é uma boa estratégia de prova. Uma boa estratégia de prova é uma prova que faz você fazer o máximo possível de questões no menor tempo. Que também tem um vídeo meu, e esse todo mundo adorou, que eu também vou deixar aqui. Então é isso por hoje. Esse vídeo
Ele é assim, Lambert, você tá falando uma fórmula mágica? Não é uma fórmula mágica, é te apresentando novas formas de pensar para você, na hora de fazer uma autocrítica, não ser cruel em relação a você mesmo, do tipo, nossa, eu estudei pra caramba e não melhorei. Você não melhorou porque você faltou alguns planos adicionais. Eu também não melhorei quando eu estava seguindo o mesmo plano. Se você segue o mesmo plano, no começo, um plano novo, no começo te dá um ganho, mas depois de um tempo ele tende à estagnação. Todos os planos são assim, todos, não só para o Enem, para tudo. E aí você precisa reinventar, aí você precisa de um plano adicional, você precisa fazer uma coisa nova. E isso te dá uma energia a mais, fora que vai refletir na sua nota. Então o vídeo de hoje foi esse. Esse é o primeiro vídeo de preparação. Ativa a notificação que eu vou fazer mais vídeos. Espero que já te ajude de alguma forma. E é isso. Obrigado.